Ok, então hoje a gente vai falar um pouco sobre amostragem de fluidos, alguns princípios sobre essa amostragem, para nas próximas aulas a gente começar a falar sobre análises PVT, efetivamente, de cada um dos fluidos de reservatório, tá? Então, hoje são alguns princípios teóricos sobre como é que a gente consegue fazer uma amostragem de fluidos de reservatório. Então, essa parte da amostragem de fluidos é talvez a parte mais importante que a gente tem durante o procedimento de coleta de amostras que sejam representativas. Então, depois que você parte pelo estudo geológico daquele reservatório, em que você tenta confirmar a localização das reservas, estimar as quantidades que estão envolvidas ali, você parte então para uma fase inicial de exploração, em que você vai tentar buscar esses fluidos para conhecê-los um pouco melhor. Então, é, você pode ter amostragem de fluidos durante várias etapas durante a vida produtiva de um determinado reservatório, de um determinado campo. E, no caso aqui, a gente vai discutir as três principais formas de amostragem e quais são as vantagens e desvantagens de cada uma delas, ok? Só que alguns princípios aqui que a gente tem que estar em mente quando a gente está falando de amostragem de fluidos, né? Então, o primeiro deles é que a gente tem que evitar o fluxo de duas fases no reservatório. Por que a gente precisa evitar o fluxo bifásico no reservatório durante um processo de amostragem, né? Se a gente se lembrar aqui, se a gente estiver aqui trabalhando na profundidade do poço, e aqui é aquele raio de drenagem, é o raio que a gente consegue alcançar, né? Então, se a gente aqui está no poço, e aqui eu estou simbolizando isso aqui por pressão, e aqui é distância de operação. Então, a gente consegue perceber que a gente consegue ter, a uma distância muito grande, a gente está na pressão de reservatório, e essa pressão, então, cai até a pressão do fundo de poço. Então, aqui a gente tem algumas pressões interessantes. Aqui a gente pode chamar de BHP, Bottom Hole Pressure, então a pressão do fundo do poço. Aqui a gente tem a pressão do reservatório, que é a pressão aqui fora do raio de drenagem, né? Aqui é o que a gente consegue chamar de raio de drenagem desse reservatório. Raio de drenagem, então, é a parte que é afetada do reservatório devido ao processo de escoamento. Então, você tem escoamento aqui, para você ter esse escoamento no reservatório de forma ascendente, você teve que ter uma certa quantidade de fluxo escoando durante o meio poroso, certo? Então, o que está subindo ali de material pelo poço é o que está escoando aqui dentro do reservatório, tá? Então, quando a gente está falando de amostragem de fluidos, a gente não pode permitir que a pressão do fundo de poço, BHP, seja menor do que a pressão de bolha. Só que não só isso, né? A pressão que você tem aqui durante a operação do reservatório, ela está se encontrando aqui entre a BHP e a própria pressão do reservatório. Então, nenhuma pressão dessas daqui pode estar abaixo do ponto de bolha da amostra que você está coletando. Porque o que acontece se alguma dessas pressões aqui estiver abaixo do ponto de bolha da amostra? Você vai ter um processo de escoamento multifásico. Então, você atinge aqui, vamos supor que nesse nível aqui, você tenha o ponto de bolha da amostra que você está trabalhando. Então, durante toda essa etapa aqui produtiva, você tem um escoamento de óleo e gás. Então, se a gente olhar aqui, essa parte aqui desse reservatório, a gente vai perceber que a gente tem aqui a parte da rocha, e aqui a gente vai ter o escoamento de óleo,
Então, o óleo vai ter um determinado escoamento aqui, nessa direção, por exemplo, e o gás vai ter uma mobilidade muito maior do que a do óleo e vai conseguir escoar também. Então, você vai estar escoando mais gás do que óleo originalmente. Então, esse é um dos problemas que você tem que evitar, e tem que evitar através de manter o fluxo não multifásico, mas manter um fluxo monofásico no reservatório. E como é que você faz isso? Você faz isso primeiro, tomando cuidado de fazer isso logo no início da vida produtiva do reservatório, de forma que você consiga ainda parar a produção, fazer o shut-in de produção aqui. Então, você vai fechar as válvulas aqui que estão permitindo a produção do fluido, e com essa parada, você vai conseguir recuperar essa pressão da zona afetada em algum nível. Então, o que antes você estava conseguindo produzir gás e óleo, porque você estava aqui numa BHP e numa região do reservatório abaixo da pressão de bolha, para essa nova vazão que você está utilizando, para essa nova vazão a ser utilizada, você consegue então estar acima da pressão de bolha e aí então só escoar o óleo, só escoar uma única fase, ok? Uma outra característica durante a amostragem dos fluidos é que você precisa não só evitar o fluxo multifásico, mas você também precisa ter certeza que você está minimizando a contaminação do fluido. Então, se você quer minimizar a contaminação do fluido, você precisa, logo depois ali dos processos de acidificação, dos processos de estimulação da produção, da própria cimentação e completação dos poços envolvidos, a primeira coisa que você vai fazer depois dessas etapas iniciais é tentar obter uma amostra muito representativa do fluido. Então, como é que você faz isso? Você faz isso aplicando uma grande vazão. Então, você vai aplicar uma vazão alta. Se você aplica uma vazão alta, isso quer dizer que você tem um diferencial de pressão elevado. Então, esse diferencial de pressão é entre a pressão aqui do reservatório e o BHP, por exemplo. Então, você vai ter uma pressão de uma diferença de pressão alta para conseguir sustentar um fluxo alto nesse reservatório. Esse fluxo vai arrastar tudo que tiver de impureza, de produto de acidificação, de fluido de perfuração, de fluido de completação, e vai arrastar todos esses materiais que são indesejados, que não é o que você está com alvo de produção, para poder limpar, e depois do reservatório limpo, aí sim, você reduz a vazão dessa operação, e aí você reduzindo essa vazão de operação a menos da metade dessa vazão inicial, você consegue recuperar a pressão do reservatório, ok? E conseguir, então, manter uma amostra representativa, o mais representativo possível, ok? Além dessas duas características, que são basicamente operações de reservatório que você precisa fazer para conseguir coletar amostras representativas, você também precisa ter dois cuidados, né, que é obter quantidades representativas, então, obter quantidades adequadas, e aí obter quantidades adequadas é obter o máximo possível, ok? Então, por exemplo, quando a gente está falando de algum tipo de operação em que a gente coleta amostras nessa região aqui do reservatório, então a gente está falando de algo de 6 amostras de 600 ml. Então é coisa de menos de 5 litros, ok? Quando a gente está falando, então, de retirar já na superfície, já no separador, a gente consegue, então, obter amostras maiores, de 10, 15 litros até. Obviamente que quando você está no separador, a quantidade da amostra é a quantidade do frasco que você tiver ali para poder fazer a coleta, né? Então você tem uma vazão alta para poder conseguir fazer as coletas de forma adequada. E você precisa manter a integridade da amostra.
Então, você mantém a integridade da amostra, integridade em termos de pressão, temperatura e composição. Então, você mantém a pressão em cilindros de pressurização, utilizando cilindros com pistão móvel. Além disso, você consegue, então, manter a temperatura através de mantas de aquecimento. E a composição você mantém por isolar a amostra. Então, esse isolamento, por exemplo, em amostras que são pressurizadas, você não pode permitir um vazamento dessa amostra. E não é à toa que um dos testes que você faz é o teste da abertura de amostra. Então, se você está coletando fluido a 1000 psi, quando você pegar esse fluido, condicionar ele dentro de uma garrafa de amostragem e levar para o laboratório para fazer a análise, a abertura desse cilindro tem que ocorrer numa pressão próxima à que você fez no campo, para você ter certeza que não houve vazamento. Então, isolar a amostra, ter certeza que nada vai entrar e que nada vai sair. Tudo bem? Bom, então aqui são alguns cuidados na amostragem dos fluidos, mas eu queria também detalhar com vocês 3 métodos de amostragem de fluidos. Então, a gente tem um método de subsuperfície, a gente também tem um método superficial e a gente tem a amostra de cabeça de poço. Ok? Quando eu estou falando de método de subsuperfície, é justamente eu conseguir coletar a amostra no fundo do poço, da onde eu estou produzindo o determinado fluido. Então, relembrando o cuidado que a gente estava tendo aqui, né? Vou manter uma BHP o mais alta possível, reduzindo a vazão. Vou colocar uma ferramenta de amostragem aqui dentro, e aí essa ferramenta de amostragem vai juntamente com uma ferramenta muito parecida com a de perfuração do poço, só que ao invés de você tiver uma broca de perfuração, você tem uma ponta de amostragem. Então, tem um produto da Schlumberger que é um produto, uma solução completa para esse tipo de ferramenta. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eles chamam isso de testador de modular de formação dinâmica, tá? Então, aqui, se vocês observarem, você tem, então, uma peça que é como se fosse customizável, então você tem a câmara de amostras, são várias câmaras de amostras aqui que você pode ter. Você tem, então, probes de amostragem, então você pode fazer análise in situ, ou seja, uma análise dentro do próprio reservatório, é uma análise muito própria da Schlumberger, isso, e você tem aqui tanto o comando hidráulico quanto o elétrico dentro desse sistema. Então, isso pode ter uma isolamento por Packer, esse dual Packer aqui que você está vendo, que eu vou explicar agora também como é que funciona, tá? Então, aqui um instrumento que ele coloca dentro do poço que tem vários instrumentos acoplados. Então, você pode medir a permeabilidade, você pode medir a permeabilidade horizontal, resistividade, diversas informações você consegue através desse instrumento. Esse dual packer é o que faz o isolamento, então, de uma zona em que você está coletando a amostra, através de você inflar essas como se fossem bolsas flexíveis que fazem o isolamento aqui do reservatório de forma que você tem a coleta somente em um determinado nível. Você não mistura os fluidos que estão vindo de cima ou de baixo, por exemplo. Aqui, então, é o exemplo de que você tem 6 diferentes garrafas de amostra. Cada garrafa tem entre 1 e 6 galões. Então, você pode ter ali entre 600 ml até 3 litros de alguma coisinha, né? Então, você tem diversos tipos aí de componentes, tá? Para poder fazer essa análise. E eles ainda fazem uma análise ótica dos fluidos de reservatório, para poder fazer já uma caracterização in situ.
é uma técnica que é muito utilizada pela Schlumberger, né? Eles fazem propaganda disso direto. Então, essa é como se fosse o MDT da Schlumberger, e é uma das mais usadas pela indústria para fazer coleta de amostras, ok? Então, é isso daqui. Esse instrumento, ele é utilizado para vocês conseguirem, para se fazer amostragem de fluidos de maneira que você está coletando uma amostra no fundo do poço, que é através de subsuperfície. Amostras superficiais é quando você pega a amostra diretamente no separador. E a amostra da cabeça do poço é quando você vai lá na cabeça do poço e coleta uma amostra lá. Cada uma delas tem suas determinadas características. Então, alguma delas possui suas limitações também. Então, vamos falar aqui sobre a coleta de amostras em subsuperfície. Quando você está coletando uma amostra em subsuperfície, você tem que ter o cuidado de manter a coleta disso, só pode ser feita para um reservatório subsaturado, tá? Então, ela é focada para reservatórios subsaturados. É meio que óbvio, né? Como é que você vai, o que é um reservatório subsaturado da aula passada? É um reservatório em que a pressão dele é maior do que a pressão do ponto de bolha. Então, somente assim é que você tem certeza que você não está numa região em que você tem já duas fases nas condições originais do reservatório e que você pode capturar uma amostra que seja o mais homogênea possível, ok? Então, você não vai ter problemas aí de coletar a amostra e ela já está numa região bifásica, que aí não tem interesse, você não vai conseguir determinar o ponto de bolha de uma amostra que já está além do seu ponto de bolha, ok? Além disso, a gente tem que tomar cuidado de coletar o máximo de amostras possíveis disso, porque a amostra de subsuperfície ela é muito cara. Então, é uma amostra de alto custo. Esse alto custo está envolvido principalmente porque você começa a produzir aqui o campo e você tem que ter uma região, um momento em que você para essa produção desse campo para que você possa recuperar essa pressão. Então você está parando, atrasando o início da produção efetiva do reservatório. Então, os custos envolvidos em pegar uma amostra no fundo do poço não é só você descer a ferramenta, contratar um BG e mandar os caras pegarem lá a amostra, não. Tem todo o custo de você estar atrasando a vida produtiva do poço. Então, isso acarreta em custos muito altos, né? Então, não é todo dia que você vai coletar uma amostra desse tipo. Isso é feito normalmente no início da vida produtiva, e aí sim você consegue manter essa questão, ok? Então, ela é utilizada para reservatórios saturados, é uma amostra de alto custo. Além disso, a gente sabe também que você pode ter essa amostra coletada para todos os tipos de reservatórios de óleo. Então, ela pode ser aplicada para reservatórios de óleo e para gás condensado. Quando a gente fala de gás úmido e de gás seco, esses dois basicamente são só a expansão de um gás que é rico em metano. Mas aí quando a gente está falando de reservatórios de óleo e gás condensado, você já tem análises que são realmente críticas para poder você ter essa amostragem. Então, normalmente aqui são a quantidade em volume que é capturada durante essa amostragem de subsuperfície são 3 amostras de 600 ml. Então, você vê que não é muito de amostra, mas é suficiente para poder você fazer uma série de ensaios. Você precisa, então, ter certeza que você está coletando numa pressão estática, aquela, além dos problemas do fluxo multifásico, a medida da pressão do reservatório tem que ser feita da maneira mais estática possível, né? Para você não confundir a pressão que está fluindo ali dentro de um medidor e você está alterando aquela pressão devido a esse fluxo.
ok? Além disso, a gente percebe que você precisa coletar essa amostra na região da formação que contém óleo. Ou seja, você precisa fazer uma análise ali da pressão geográfica ali do reservatório para você ter certeza que você está dentro de uma região de óleo. Então, você analisa isso pelos gradientes de pressão no reservatório. Então, se isso daqui for profundidade do reservatório e se isso daqui for pressão, você vai conseguir coletar algumas amostras, coletar algumas informações de pressão e observar que com a queda da profundidade você pode ter até 3 tipos de gradientes de pressão. Então, esses gradientes de pressão aqui acabam te informando mais ou menos as regiões que você tem. Esse primeiro aqui, que é o contato gás-óleo, GOC, Gas Oil Contact, e você tem aqui o WOC, contato água-óleo. Então, pelos gradientes de pressão aqui, a gente consegue inferir que essa região aqui é uma região que você tem gás, essa região verde é a região que você tem óleo, e a região vermelha é que você tem água. Então, nessa faixa de profundidade aqui que você está localizado, dentro dessa região, é a região possível de você fazer a coleta de uma amostra de fundo de poço, de uma amostra de óleo vivo, ok? Essa amostra de fundo do poço é também chamada, às vezes, de óleo vivo. Ele é dito óleo vivo porque ele já vem com um gás dissolvido nele mesmo, então ele está sob pressão. Então, normalmente, o jargão de quem trabalha com PVT é chamar esse óleo de óleo vivo, ok? Uma outra análise, uma outra forma de você fazer essa coleta desses componentes é no próprio separador. Então, você tem ali na região do separador, então deixa eu coletar aqui uma imagenzinha para a gente fazer essa análise. Então, aqui, por exemplo, a gente tem, como é que a gente consegue fazer a coleta de uma amostra em separador, se ela é subsuperfície, aqui em superfície, ou amostra de separador. Então, nesse caso aqui da amostra de separador, você tem aqui a árvore de Natal, você tem aqui o manifold de produção, passa pelo choke, a válvula de controle aqui da pressão de operação a jusante, e aí então você chega no primeiro estágio de separação. Então, nesse estágio de separação aqui, você tem a produção do líquido, a produção do óleo, aqui nesse tanque, e aqui você tem a produção do gás. Então, quando você tem aqui, então, a linha de produção de gás e a linha de produção de óleo, você pode colocar um cilindro de amostragem de gás e um cilindro de amostragem de óleo para poder recuperar esse sistema. Então, você pega um cilindro que está previamente sob vácuo, abre essa válvula aqui inicial dele, você permite a entrada do fluido, até que você atinja a pressão que você tem de operação do separador. Da mesma forma, o gás, você vai coletar o gás na pressão de separação, ok? Então, aproximadamente isso daí que é feito, é uma amostragem muito mais simples, mas ainda assim você tem alguns requerimentos para você conseguir atingir um sucesso nessa amostragem, né? Então, o primeiro deles é que você precisa ter um GOR estável. O que é GOR? É Gas Oil Ratio, ou seja, é a quantidade de gás, ou seja, o volume de gás nas condições padrão
dividido pelo volume de óleo nas condições de stock tank. Então, você pode medir o GOR justamente pela divisão ali entre o volume de gás que está sendo produzido nas condições padrão, dividido pelo óleo nas condições de tanque, né? Então, na condição em que ele está sendo guardado. Normalmente são parecidas as duas. A depender aqui da forma que você vai considerar, a Petrobras considera essa temperatura como sendo 20 graus Celsius, mas empresas internacionais aí já vão considerar que é 15. Então depende de cada empresa aí, na sua nomenclatura, mas o mais comum na indústria é realmente você considerar, se não me engano, 15 PSI, não, 14,6 PSI e 15 graus Celsius, tá? Mas aqui a gente tem, então, o GOR, e aí você precisa ter um GOR, ou seja, uma vazão de gás que está sendo produzido e uma vazão de óleo que está sendo produzido de forma constante. Para, dessa forma, quando você observar esse GOR constante, você saber qual é a proporção de gás e de óleo que você tem que misturar para ter uma amostra representativa desse fluido, ok? Então, além disso, é, para a mesma amostra de superfície, você também não pode ter na região do reservatório, ou seja, isso daqui está vindo do reservatório. Então, nessa região aqui do reservatório, você não pode ter fluxo multifásico, ou seja, gás fluindo junto com o óleo. Se você tiver isso daqui, ou seja, a proporção entre gás e óleo que está sendo enviada e está chegando ao separador, não é a condição realista de quando você está aqui fora da zona que está sendo afetada pela produção. Então, aqui você tinha um óleo que estava monofásico, a partir do momento que ele atingiu a sua pressão de bolha, ele passa a fluir na forma de gás também. E esse gás flui muito mais rápido do que o óleo no reservatório. Então, é a partir daqui que você tem um problema de ter uma proporção de gás e óleo que está sendo produzido diferente daquilo que você tem no reservatório propriamente dito. Então, mesmo para amostra de superfície, você ainda precisa tomar os cuidados relativos a evitar o fluxo multifásico no reservatório. Então, você ainda vai continuar com cuidado de tentar ter uma amostra com HP acima do ponto de bolha da amostra, tá? Então, vai tentar manter a vazão o mínimo possível. Mantendo essa vazão estável, então, você consegue coletar essas amostras em proporção. Isso faz com que a amostra tenha dificuldade de ser representativa, ou seja, a qualidade de todas essas manobras que você vai fazer é que vai determinar a qualidade da amostra, mas ela ainda assim tem um custo muito menor. E aí esse custo muito menor e a facilidade de estar amplamente acessível, né, você consegue coletar grandes volumes desse, desse reservatório, então um custo muito menor, tem uma grande disponibilidade de amostras. Ok? Então, nesse caso, a gente então tem dessa forma. Uma coisa interessante que a gente pode observar é que você tem um gráfico aqui desse comportamento desse GOR e da razão de solução, que é interessante para a gente entender, que a gente vai ver um pouco mais na frente, tá? Aqui a gente também define um outro ponto importante, que é o fator de encolhimento no separador, é S, porque é shrinkage factor, e esse shrinkage factor é o volume do óleo nas condições padrão, dividido pelo volume do óleo no separador, nas condições de separador. Então, as condições de separação aqui de pressão e temperatura, elas não necessariamente são as mesmas que você tem nas condições padrão.
Então, provavelmente essas condições só vão ser atingidas no segundo estágio de separação e etc. Aqui você pega no primeiro estágio de separação e faz essa comparação para que você tenha uma menor adição de produtos químicos e alteração da composição do sistema. Então, esse shrinkage factor, ou fator de encolhimento do óleo, ele é interessante para você conseguir converter o GOR de produção para o GOR que você está medindo nas condições de operação do sistema, ok? Então, isso daqui é o que é a questão do separador, ok? Além disso, tem como você ter uma boa certeza do que você está coletando de amostras. Primeiro, que quando você fizer a abertura aqui do cilindro do gás, a pressão de abertura do cilindro ela tem que ser similar à pressão do separador. Então, quando você fez a coleta na pressão do separador. Por exemplo, sei lá, 750 psi. Quando você fizer essa abertura do cilindro para o sistema de recombinação, você tem que atingir uma pressão que esteja próxima de 750 psi, ok? Então, é tolerável aí uma variação de até 2% na pressão daquilo que você está coletando e daquilo que você está adicionando, né? Isso é um dos testes de qualidade. O outro teste de qualidade é que a pressão do ponto de bolha, a pressão de saturação do óleo, tem que estar muito próxima com a pressão do separador. Ou seja, quando você pega essa amostra de óleo, mantém ela num vaso com a temperatura, uma certa agitação, e aqui você mantém a pressão de separação, você mantém a pressão e medindo a pressão de saturação, você se aproxima da pressão de saturação, da pressão do separador. Então, a pressão de saturação daquela amostra está próxima à pressão do separador onde você coletou aquela amostra. Então, isso te diz que você tem uma boa qualidade na amostra do que você está fazendo. Ok? Quando você abre esse cilindro para poder fazer a recombinação e você não consegue atingir essa mesma pressão, isso pode ter dois motivos, né? Ou você teve vazamento durante o sistema, ou então você teve condensação do sistema aqui dentro. Então você está numa temperatura diferente, algo do tipo, tá? Ok, então, comentando ainda sobre aqui o último método de amostragem é quando você toma esse procedimento dessa amostragem para na cabeça de poço, né? Então, na cabeça de poço, normalmente você faz a coleta de gases secos, né? Essa amostragem na cabeça de poço você consegue então fazer para gases secos ou que eles estejam altamente subsaturados. O que é altamente subsaturado? Você está com a pressão do reservatório muito maior do que a pressão de bolha daquela amostra, ok? Para gases secos, porque para gases secos, se você só tem uma expansão, você não tem nenhuma transição de fase. Então é meio difícil você conseguir fazer uma transição de fase num negócio que não está mudando ali. Ele não tem um ponto de bolha, um ponto de orvalho definido dentro da faixa de pressão do reservatório até a pressão do separador. Então você pode coletar essa amostra diretamente na cabeça do poço, que é mais simples, mais fácil. Isso faz com que você reduza os custos em relação a tirar uma amostra de BHP. Então, a amostra de BHP ainda tem um custo muito mais elevado do que tirar na cabeça do poço, do que na cabeça de poço e do que no separador também.
ok? Além disso, você toma várias amostras diferentes, com fluxos diferentes, para garantir que você tenha amostras representativas. Você tem que coletar um mínimo de amostra de 600 ml. Então, normalmente você opera aí três amostras de 600 ml para garantir que uma, pelo menos, esteja boa. Então, você tem que tirar bastante desses componentes. E você precisa ter o cuidado para que você não tenha fluxo multifásico também no sistema. Okay? Então, você precisa manter a pressão o mais próximo da pressão de bolha possível. Então, você vai reduzir a vazão para conseguir coletar uma amostra que esteja ok. Ok? Bom, é basicamente isso hoje, a amostragem de fluidos. Eu vou juntar esse tema de amostragem de fluidos com a classificação de reservatórios para mandar alguns exercícios para vocês irem treinando. Alguém perguntou no grupo quando é que eu ia conseguir mandar as aulas. Eu consigo subir as aulas hoje para o YouTube, mandar os links do YouTube para vocês. Eu pensava que vocês recebiam também um e-mail com a gravação do que a gente fazia aqui na reunião. Mas, de qualquer forma, eu vou fazer isso e vou manter lá no YouTube também, tá? Alguém tem alguma dúvida? Não, não, tudo certo. Tranquilo. Então, qualquer coisa vocês me avisam aí, tá? Valeu, gente. Até mais.